Então, o próximo ponto aqui que a banca cobra para vocês especificamente é entender o que é crime propriamente militar e impropriamente militar, tá bom? Então, há uma diferenciação aqui e existem várias teorias, né? Várias, eu posso citar aí pelo menos umas 5 teorias que determinam aí o que é o crime militar propriamente militar e o crime impropriamente militar. Por que eu falo de teoria? Porque não existe na legislação penal, tanto na militar, na especializada, quanto na comum, qualquer definição do que seria crime propriamente militar e o crime impropriamente militar, tá certo? Então a lei não define essas situações. Coube então a doutrina especializada, e a doutrina, né, os doutrinadores, os pensadores aí do direito, definir o que seriam os crimes propriamente militares e os crimes impropriamente militares, tá certo? E é por isso que a gente fala nas teorias que abordam esse tipo de assunto, tá? Então a teoria mais aceita pela doutrina especializada é a teoria clássica, tá? A doutrina especializada. O que é a doutrina especializada? É a doutrina que estuda o direito penal militar em si, tá? Então, a doutrina especializada, a doutrina que efetivamente estuda o direito penal militar. Para ela, a teoria clássica é a teoria mais aceita e mais correta de ser aplicada. O que diz a teoria clássica? A teoria clássica diz o seguinte, que o crime propriamente militar é o crime que só pode ser cometido por militares. Tá? Esses podem ser ativos ou inativos, ó. Ativo ou inativo, mas só pode ser cometido por militar, tá? Justamente porque essa conduta, ó, constitui uma violação dos deveres próprios da atividade militar, tá certo? Então, para a teoria clássica, o crime propriamente militar é aquele crime que só pode ser cometido por militares, tá? Nós podemos citar como exemplo o crime de deserção, né? Crime de cobardia, o crime de dormir em serviço, tá? Então não tem como um civil, um não militar, dormir em serviço, porque para você estar de serviço você tem que necessariamente ser um militar, tá certo? Então, daí por consequência, os crimes impropriamente militares, né, são aqueles que podem ser cometidos por qualquer pessoa, beleza? Pode ser um civil ou um militar, tá? A gente vai abordar isso mais para frente um pouco, mas vocês vão ver que pro direito penal militar estadual, né, para a justiça militar estadual, não há que se falar em crime militar cometido por civil, tá? Então a justiça militar estadual ela não julga civis. Quando eu falo aqui que o crime impropriamente militar pode ser cometido por qualquer pessoa, quando na esfera penal militar da União, tá? Da justiça militar na União, porque a justiça militar da União pode julgar os civis, ao passo que a justiça militar estadual não pode julgar civis por crimes militares, tá? Então a gente fala que tecnicamente o civil não comete crime militar na esfera estadual, só na esfera da União, tá certo? Então, aí eu chamo a atenção aqui para uma questão da teoria clássica, né? Que ela admite apenas uma exceção, tá? A exceção é o crime de insubmissão. Então, para a teoria clássica, tá? Para a teoria clássica, o crime de insubmissão é uma exceção à regra, porque ele é um crime que é cometido por um civil, tá? O que é o crime de insubmissão? É aquele civil, né? Aquele paisano ali que foi convocado para se apresentar à Força Armada, pode ser Força Aérea, a Marinha, o Exército, enfim, foi convocado para se apresentar e não se apresentou na data e local indicado. Então ele comete aí um crime de insubmissão. Então vejam bem, é um crime que é cometido por um civil, mas para a teoria clássica, para a doutrina, ele é considerado como um crime propriamente militar, tá? Então ele é um crime propriamente militar. Por quê? Por que é um crime propriamente militar? Porque para esse civil que cometeu o crime de submissão ser julgado, né, por esse crime, ele precisa necessariamente adquirir o status de militar. Então ele precisa adquirir esse status de militar. Então ele vai ser incorporado, né, na força, pode ser o exército, força aérea ou marinha, ele vai ser incorporado naquela instituição militar, tá certo? Aí ele vai poder responder pelo crime de insubmissão. Então por isso que a doutrina considera ele como um crime propriamente militar, porque para que esse civil, para que essa pessoa que cometeu o crime seja julgada, ela tem que adquirir esse status de militar, mas ao passo de que ele só pode ser cometido por um civil, porque você necessariamente tem que ser um civil para cometer o crime de submissão, porque não tem como você ser convocado militar já. Então a gente convoca, né, as forças que elas convocam os civis para se apresentar, tá certo? Então é a única exceção à regra, tá bom? Então essa exceção pode cair na sua prova, né? Pode dizer lá que o crime de insubmissão é um crime impropriamente militar porque ele foi cometido por um civil. Não, veja bem, para a teoria clássica ele é um crime propriamente militar, tá certo? Porque ele é um crime que só pode ser ele é um crime cometido por civil, tá? É uma exceção à regra, mas ele só vai ser processado se esse civil adquirir o status de militar. Por isso que ele é um crime considerado como um crime propriamente militar.
tá certo? Então, muita atenção nessa exceção aí. Aí a segunda teoria mais adotada também, mais utilizada pela doutrina, é a teoria topográfica, tá? Aqui eu vou trazer só as duas teorias mais aceitas, tá? Então a teoria clássica que eu já abordei é a teoria aceita pela doutrina especializada, e a teoria topográfica é a teoria adotada pela doutrina penal comum, tá? Então a teoria topográfica é a visão da doutrina penal comum, ou seja, aqueles doutrinadores que estudam direito penal comum entendem a teoria topográfica como a mais adequada, tá? De acordo com a teoria topográfica, seria crime propriamente militar aqueles crimes que têm definição diversa da lei penal comum ou nela não se encontram, tá? Ou seja, são os crimes que estão apenas no Código Penal Militar, tá bom? São os crimes que estão apenas no Código Penal Militar, ou aqueles crimes que estão também no Código Penal Militar e tem previsão na lei penal comum, mas é uma previsão diversa, tá bom? Então, ou seja, a lei penal militar ela prevê de uma forma e a lei penal comum prevê de outra forma. Então, esses seriam crimes propriamente militares, tá? Então, adotando essa abordagem, então seriam só crimes militares, considerados como propriamente militares, aqueles crimes de que trata o inciso 1 do artigo 9º, tá? Então, só os crimes do artigo 1, do inciso 1, melhor dizendo, né? Do artigo 9º do CPM seriam crimes propriamente militares, para a teoria topográfica, tá? Por isso que ela se chama teoria topográfica, porque ela pega a posição, né, a posição dos incisos para determinar, a posição dos incisos dentro do código, para determinar quais são os crimes propriamente e impropriamente militares, tá? Por isso que ela se chama topográfica, porque justamente ela pega a geografia, né, a posição aí desses incisos dentro do Código Penal Militar, tá certo? Então, para a teoria topográfica, seriam crimes propriamente militares aqueles que estão previstos apenas no Código Penal Militar, tá certo? Ou que tem definição diversa do Código Penal Comum. Então eles podem estar no Código Penal Militar e também no Código Penal Comum, mas tem definição diversa, ou seja, o Código Penal Militar prevê de uma forma e o Código Penal Comum prevê de outra. Aí eu estou diante de um crime propriamente militar, tá certo? Então diante dessa abordagem seriam crimes propriamente militares só aqueles do inciso 1, de que trata, né, o inciso 1 do artigo 9º do CPM. Então, por consequência, os crimes impropriamente militares seriam aqueles crimes, né, que podem estar previstos tanto na legislação penal comum quanto na militar, tá? Legislação penal comum quanto na militar. Então, sendo assim, eles podem ser abrangidos pelo inciso 2 do artigo 9º, tá bom? Então, os crimes previstos no inciso 2, de que trata, não previstos não, né? Os crimes de que trata o inciso 2 do artigo 9º seriam os crimes impropriamente militares, né? Então, eu citei aqui como exemplo o crime de homicídio, né? Que é o artigo 205 do CPM, artigo 121 do CP, né? Então, tem previsão tanto na legislação penal comum quanto na militar, ou seja, os dois crimes têm previsão praticamente idêntica, né? No crime de homicídio do CPM é matar alguém, o crime de homicídio do CP também é matar alguém, entendeu? Então nós temos aqui também a lesão corporal, né? Outro exemplo, furto também é outro exemplo, tá bom? Exemplos de crime propriamente militares pela teoria topográfica. É o crime de deserção, né? Insubmissão, dormir em serviço. Vocês vão perceber que, basicamente, as duas teorias elas falam a mesma coisa, tá? Basicamente, elas falam a mesma coisa. Só que tem essa nuance, essa diferença, tá? Para a teoria clássica, analisa-se o sujeito, né? Analisa-se o agente do crime. O agente do crime é militar? Não, então é crime propriamente militar, só comete por militares. Já para a teoria topográfica, analisa-se a posição do crime, onde esse crime está descrito, onde esse crime está escrito, onde esse crime está previsto. Está previsto no Código Penal Militar apenas? Ou está previsto no Código Penal Militar com definição diversa do Código Penal Comum, apesar de estar previsto também no Código Penal Comum, então é crime propriamente militar. Está previsto na legislação penal comum quanto na militar? Então é crime impropriamente militar, tá certo? Então essa nuance, essa diferença aí. Eu acredito que a banca vai cobrar de você a questão, a teoria clássica, tá? Teoria clássica, porque é a teoria mais aceita pela doutrina especializada, tá? Então quando a gente fala em direito penal militar, nós temos que especializar também o estudo, e o estudo especializado do direito penal militar adota a teoria clássica, tá bom? Então essa é a definição de crimes propriamente e impropriamente militares, tá certo? Aí, esse aqui é um ponto de observância que a banca não previu, né? Mas é importante mencionar sobre os crimes extravagantes, tá? Crimes militares extravagantes.
Depois de 2017, com a alteração da Lei 13.491 de 2017, essa lei ampliou o rol de crimes militares, tá? Então, antes dessa lei, só era crime militar o que aquele que estava previsto no Código Penal Militar, na lei especial, tá? Que é o Código Penal Militar. Beleza? Depois essa lei, ela fez uma alteração nos incisos do artigo 9º e ela ampliou o rol, ou seja, agora, a partir de 2017, né, até os dias de hoje, não tem nenhuma alteração diferente disso, todo e qualquer crime que está previsto no ordenamento jurídico como um todo, né, no ordenamento jurídico brasileiro aí, pode ser considerado como militar, desde que se encaixe dentro da hipótese do artigo 9º. Tá bom? Então, todo crime que está previsto na legislação penal brasileira, pode ser o Código Penal Militar, pode ser o Código Penal Comum, pode ser uma lei especial, uma lei extravagante, ele pode ser considerado como crime militar desde que ele se enquadre, né, ele se encaixe dentro das hipóteses lá do artigo 9º do Código Penal Militar, tá certo? Então, você precisa fazer essa análise do Código Penal Militar, do artigo 9º, para entender quando um crime vai ser militar e quando um crime não vai ser militar, tá certo? Então, a partir de 2017 surgiu uma nova classificação, né? Os doutrinadores, os pensadores aí entendem que surgiu uma nova classificação de crime, que seriam os crimes militares extravagantes, tá? Essa aqui é a nomenclatura mais aceita, mas ele pode ser conhecido também como crimes militares por extensão ou ainda crimes militares por equiparação à legislação penal comum, tá certo? Então, justamente por isso, porque eles são crimes que estão apenas na legislação penal não militar, na legislação penal comum. Então, eles seriam crimes militares extravagantes, tá bom? Mas, muito cuidado aqui, observação. Apesar disso, né, apesar de surgir essa nova nomenclatura, para as teorias clássica e topográfica, esses crimes militares extravagantes, mesmo que eles sejam uma nova definição, um novo nome, né, para eles têm que ser classificados, né, como crimes impropriamente militares, tá bom? Então eles ainda são crimes impropriamente militares. Por quê? Porque para a teoria clássica ele pode ser praticado por qualquer pessoa, ou seja, um civil, né, no âmbito da justiça militar da União, por exemplo, pode praticar um crime que está previsto fora do Código Penal Militar, mas em situação que configure como crime militar, tá certo? Então ele vai ser um crime impropriamente militar, porque qualquer pessoa pode cometer. E para a teoria topográfica, como ele está previsto apenas na legislação penal comum, então, por exemplo, o crime de embriaguez ao volante, ele não está previsto no Código Penal Militar, está previsto apenas na legislação penal especial, que é o CTB lá. Ele vai ser considerado como um crime propriamente militar porque, para a teoria topográfica, ele está previsto fora do Código Penal militar, tá certo? Então, apesar dessa nova nomenclatura de crimes militares extravagantes, eles são considerados como os crimes impropriamente militares. Então, se cai na sua prova, os crimes militares extravagantes são classificados como crimes impropriamente militares? Ok, tá correto isso aí, tá certo?